Então, quantos dos pais da igreja, por exemplo, criam na semana cósmica na história? Vamos ver. A semana cósmica e os pais da igreja. Aqui temos um artigo da Wikipedia. Os primeiros pré-milenaristas incluem Pseudo-Barnabé, Pápias, Metódio, Lactâncio, Comodiano, Teófilo, Tertuliano, Melito, Hipólito de Roma, Vitoriano de Petal. Muitos desses teólogos e outros na igreja primitiva expressaram sua crença no pré-milenarismo. Em outras palavras, Cristo retorna e em seguida vem o milênio. Por meio de sua aceitação dessa tradição sexta septamilenial, o que isso significa? Essa crença alega que a história humana continuará por 6.000 anos e em seguida vai desfrutar de um sábado por 1.000 anos, o reino milenar. Assim, toda a história humana será um total de 7.000 anos antes da nova criação. Isso é história. Todos esses pais da igreja criam nisso. Vamos analisar algumas citações deles para ver o que eles criam. Irineu, que viveu de 120 a 202 depois de Cristo, pois tal qual em muitos dias esse mundo foi criado, em tantos muitos milhares de anos deve ser concluído, e por esse motivo as Escrituras dizem, assim os céus e a terra e todo o exército foram acabados, e havendo Deus acabado no sexto dia a obra que fizera, descansou no sétimo dia, e toda a sua obra que tinha feito. Isso aqui é muito importante. Todos eles vinculavam esse período à semana da criação e fizeram a semana da criação um tipo de semana cósmica. Então, o dia 1 seria 1.000 anos, dia 2, os próximos 1.000 anos, etc. Dia 6, os 6.000 anos, e logo o período do milênio. Era assim que todos interpretavam. E usavam muitas escrituras na Bíblia que interpretavam somente à luz desse conceito. Isso se perdeu completamente na nossa época. Vamos continuar com o que ele disse. Esse aqui é um pai da igreja. Esse homem não foi influenciado pelos escritos de Ellen White. Ele tinha a Bíblia e Ellen White só surgiu muitos anos depois. Esse é um registro das coisas anteriormente criadas, bem como uma profecia do que está por vir. Pois o dia do Senhor é como 1.000 anos, e em 6 dias as coisas criadas estavam concluídas. Fica evidente, portanto, que elas chegarão a um fim no 6º ano milenar. Toda a apostasia de 6.000 anos, injustiça e falsa profecia e decepção, para o bem dessas coisas, um cataclismo de fogo deve sobrevir à terra. Era no que eles acreditavam. Tais devem ocorrer nos tempos do reino, ou seja, no 7º dia, que foi santificado, no qual Deus descansou de todas as obras que criou, que é o verdadeiro sábado dos justos, que eles não devem estar envolvidos em nenhuma ocupação terrenal, mas devem ter uma mesa posta preparada para eles por Deus, fornecendo-lhes todos os tipos de pratos. Ele está se referindo ao período do milênio. Então, Irineu cria uma semana cósmica, 6.000 anos, 1.000 anos. Eis um outro importante, Hipólito. Não vamos analisar todos eles. Ele viveu de 170 a 236 depois de Cristo e escreveu: "E 6.000 anos devem ser concluídos, a fim de que o sábado possa vir, o descanso, o dia santo no qual Deus descansou de toda a sua obra, pois o sábado é o tipo." Viu? Era o tipo. E emblema do reino futuro dos santos, quais reinarão com Cristo quando ele vier no céu, como declara João no Apocalipse. Pois um dia para o Senhor é como 1.000 anos. Portanto, visto que em 6 dias criou todas as coisas, conclui-se que 6.000 anos devem ser cumpridos. É isso que os pais da igreja criam baseado somente na Bíblia. Eu quero saber no que os pioneiros da Igreja Adventista do 7º dia criam.
Sabemos no que muitos dos reformadores criam, pois eles incluíram isso nas notas de rodapé, não é? Vamos analisar alguns dos pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu sei que isso não deveria ser falado, mas por que não? Se eu posso citar Irineu, por que não posso citar Wagner? Você se incomoda com isso? E ao profeta João, o anjo falou assim: E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. Essa é uma referência, mais uma vez, à restauração pós-milênio de todas as coisas. O Éden é então totalmente restaurado. Aqui o rio da água da vida flui do Monte Sião. Aqui Adão reobtém a árvore da vida plantada ao lado do rio, que se divide em nascentes diferentes, como no princípio. Aqui novamente é o paraíso, o jardim que o próprio Senhor plantou há 6.000 anos. É nisso que eles criam. Aqui Abraão herda a terra de acordo com a promessa. Aqui é a cidade que ele buscava. Cada habitante o considera como pai. Aqui Moisés entrará nessa terra grandiosa que ele viu com o olhar de um profeta. Aqui Davi contemplará seu trono estabelecido para jamais ser derrubado, mas para permanecer como o sol enquanto durar os dias do céu. Aqui a companhia escolhida daqueles que foram redimidos da terra na volta de seu Senhor, que venceram a besta em sua imagem e a marca do seu nome, por estrita adesão aos mandamentos de Deus e à fé de Jesus, nos dias difíceis, quando todo o mundo foi vencido pela iniquidade prevalecente. Eles claramente criam na semana cósmica. Thomas Preble, em seu livro The Two Adam, Os Dois Adãos, antes que o primeiro Adão entrasse em conflito com Satanás, no qual caiu, o sétimo dia, ou o sábado, havia passado. Portanto, com o segundo Adão, antes do último e final conflito com Satanás e seus exércitos, no qual a vitória eterna será obtida para o Filho de Deus e seu povo, o sábado, ou 7.000 anos, terão passado. Eles criam nisso. E quanto a Josué Himes, em Signs of Times and Expositor of Prophecy, o mundo foi criado em 6 dias. Veja, todos eles, como os pais da igreja, vinculam isso à semana da criação. Para mim, isso é importante, porque tem esse veículo inacreditável com o sábado. E se o sábado é o quarto mandamento, que prefigura um descanso final no dia cósmico de 1000 anos, então o sábado ganha em proeminência. Então, esse dia de semana cósmica ergue o sábado a um status absoluto e podemos entender com mais clareza por que o sábado será a questão no fim dos tempos. Para mim, isso é importante. O mundo foi criado em 6 dias, e no 7º dia, Deus descansou de seus labores. 6 dias trabalharás e fará toda a sua obra, e ele cita os mandamentos. Com os judeus, cada 7º dia era um dia de descanso. Cada 7º ano era um ano de descanso, o ano jubileu. O número 7 na linguagem bíblica parece ser um número completo. Em 6 angústias, ele cita um versículo, e isso para mim é fascinante. Em 6 angústias, o Senhor estava contigo e te sustentará, e na 7ª, o mal não te tocará. Essa distinção vemos levada a cabo desde o primeiro capítulo de Gênesis até o último de Apocalipse. 7.000 anos, portanto, me parece como completos. E eu espero, após os 6.000 anos de trabalho e labuta, perplexidades e sofrimento, o 7º milênio trará um jubileu glorioso. E tem esse versículo em Jó 5,19. Em 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. E era assim como eles usavam esses versículos, não em termos de tempo literal, mas cósmico.
Então, em 6 angústias, são os 7.000 anos, o Senhor estará contigo e te livrará em meio dos tempos difíceis, e no 7º, o mal não te tocará. Em outras palavras, nesse milênio, você estará salvo em seu descanso. Isso não é bonito? Isso é lindo. Eu não acho que esse verso tenha tanto significado se nós não lermos nesse contexto. E eu tenho a mesma suspeita. Isso foi o que J. Clarke escreveu em Advent Review and Sabbath Herald. A Bíblia responde a toda questão e soluciona toda dúvida. Eu gosto da maneira como ele escreve. Nesse livro bendito, o amante da história encontra informações plenas de eventos passados e futuros, começando com o primeiro Éden e estendendo-se a um período de 7.000 anos até o segundo Éden na Terra renovada. Aqui, o amante da profecia pode se banquetear com as palavras da inspiração, contando as cenas do porvir, a história futura de nossa raça e do planeta no qual habitamos. Temos um outro aqui. Eu sei que isso já está entediante, mas acho que precisamos deixar esse ponto claro, e bem claro. E eu vou dizer em instante porque eu, pessoalmente, em minha experiência pessoal, entendo isso muito bem claro. Josias Litch teve muito a dizer a esse respeito. Houve muitos, eu não vou citar todos eles. O pregador mais amado do movimento adventista foi Fitch. E ele cria exatamente na mesma coisa. Mas esse aqui é muito interessante, na minha opinião. O primeiro relatório da Conferência Geral de Cristãos esperando o advento do Senhor Jesus Cristo. Isso significa que deve ter uma multidão aí, não é? É por isso que eu inseri essa citação. Todos criam nisso. O homem foi a última peça da confecção divina na semana da criação. Com isso concluído, e uma raça de agentes morais fabricada, Deus descansou no 7º dia de toda a obra que havia feito. Essa junção ao 4º mandamento é um tema que percorre essa teologia. E como eu disse, os pais da igreja criam nisso. E isso vem deles. Vem desde os tempos de Cristo até praticamente aos dias de hoje, podemos dizer. Atentemos então ao uso que o apóstolo Paulo faz desse ato de procedimento divino. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso tal como disse. Ora, o que ele está citando aqui? Ele está citando Hebreus 4, onde Paulo fala que temos um dia de sábado, mas está se referindo ao descanso no qual entraremos, que é uma referência ao descanso milenar. Mas muita gente usa essa mesma coisa para dizer que não precisamos guardar o sábado porque nós encontramos um repouso em Jesus. Isso mesmo. Mas aqui temos uma referência a esse período cósmico e milenar de 1000 anos de repouso. Em outras palavras, e repousou Deus de todas as suas obras. Ele está citando Paulo. O argumento é que, embora desde a fundação do mundo, um repouso foi proporcionado ao homem, ainda assim, aqueles e somente aqueles que creem vão herdá-lo. Ele também extrai dos textos que cita 3 inferências. Primeiro, que o descanso de Deus no 7º dia foi tipicamente profético. Isso é interessante, ou seja, não era uma profecia de tempo específica, era tipicamente profético, de um descanso futuro para seu povo fiel. Era baseado em um tempo literal e não em tempo profético, era uma marcação de tempo tipológica. Segundo, e que o descanso que Josué deu não foi completo, portanto permanece um descanso para o povo de Deus. Contudo, talvez se faça objeção, embora o sábado seja um tipo de descanso futuro que permanece para o povo de Deus. No entanto, isso não quer dizer necessariamente que haja uma profecia acerca disso. Mas analisemos esse ponto. Um tipo é uma imagem, uma representação de um outro e subsequente objeto. Será que a própria ideia de um tipo não pressupõe a existência subsequente de um antítipo? É uma boa pergunta.
A menos que pressuponha, não pode ser um tipo. Assim, se o sábado é um tipo do descanso futuro para o povo de Deus, a promulgação desse tipo é uma profecia do antítipo. Portanto, conclui-se que a profecia e a profecia de um repouso futuro para o povo de Deus começou com o exercício do governo moral de Deus sobre o homem, o sétimo dia do início da criação. Dar a cronologia da profecia é traçar sua história de período a período, desde sua origem até sua consumação. Investiguemos, pois, mais especificamente o que o sábado prefigura e prevê. Essa é a questão do tempo do fim. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem dito constantemente que o sábado será a questão. E as pessoas dizem, quem se importa se é esse ou outro dia? Isso não é tão importante assim. Será que isso não acrescenta notoriedade? Com certeza. Já vimos que isso prefigura um descanso futuro para o povo de Deus. Tem sido quase opinião universal da Igreja, tanto judaica como cristã, que o sábado prefigura uma condição gloriosa de repouso para a Igreja durante os 7.000 anos do mundo. Aqui ele diz de novo, os principais argumentos a favor disso são, em suma, os seguintes. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, e constituiu o sábado um tipo de descanso futuro. Portanto, podemos esperar que depois das angústias e comoções de 6.000 anos, haverá um descanso de 1.000 anos de todas essas angústias. A instituição dos sábados e jubileus entre os judeus tem sido considerada típica da mesma coisa. O terceiro argumento é de 2 Pedro, no qual ele diz que um dia é como 1.000 anos. O quarto eu creio ser o mais forte argumento, vem do capítulo 20 do Apocalipse, onde ele fala do reinado de 1.000 anos. Ou seja, se há um período de tempo específico que se refere ao repouso, ao milênio, então deve haver períodos de tempo específicos para os outros. Esse é o argumento dele. E ele conclui assim, com essas considerações, agora procederei para mostrar que a cronologia da profecia, conforme registrada na Bíblia, nos apresenta 7.000 anos desde o início do exercício do governo moral de Deus sobre o homem, até o período final da conquista de todos os inimigos de Deus. E quando Satanás, a morte e o inferno, com todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida, serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. É nisso que eles criam. Aqui temos algumas inferências interessantes. Adão morreu no primeiro dia. Gênesis capítulo 2, versículo 17 diz, é assim que eles pensavam, só estou acrescentando isso a título de interesse. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ora, todos dizem, mas Adão não morreu. Então, como se interpreta isso? Aí dizem, mas ele morreu espiritualmente. Só que ele ainda continuou vivendo, não foi? Como esses reformadores e pioneiros pensavam a esse respeito? Ele estava se referindo ao dia cósmico, que representa 1.000 dias. Então, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Será que ele morreu no primeiro dia cósmico? A resposta é sim. Na verdade, nenhum dos antediluvianos chegou a 1.000 anos de idade. Todos morreram antes disso. Assim, todos morreram no primeiro dia cósmico, se desejar chamá-lo assim. Tem também esse versículo aqui, Oséias 6, 1 e 2. Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias, nos dará a vida, e ao terceiro dia, nos ressuscitará e viveremos diante dele. Muitos gostariam de dizer que isso é uma referência à ressurreição. Mas também podemos dizer, como essas pessoas entendiam, que depois de 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então diriam que deve haver um dia cósmico de 2 dias até a volta de Jesus. Isso deve ser 2.000 anos e em seguida virá o milênio. Quero falar um pouco sobre minha experiência pessoal. Por que eu me interessei sobre isso? Eu mencionei na primeira palestra. Isso se deve ao debate evolução-criação. Por que não é algo comum falar sobre essa questão?
Por que é que as pessoas ficam tão agitadas com isso, a ponto de não se poder falar em tom que não seja de sussurro sobre esse assunto? Os pais da igreja criam nisso. Os pioneiros criam nisso. Está em descrédito. Falamos o motivo. Mencionamos a LXX, a Septuaginta, como um dos motivos. A alta crítica que ridiculariza a Bíblia porque não é consistente, jogando um manuscrito contra o outro. Não temos que seguir esse caminho. Temos que determinar que há uma linha correta e uma falsa. E nós nos apegamos à linha correta para não nos confundirmos com todas essas supostas contradições. E o terceiro ponto que eu mencionei foi a evolução. Quando eu entrei nessa igreja, eu me envolvi em debates de se na nossa época em que vivemos, podemos realmente crer que Deus criou o mundo em 6 dias. Tenho a felicidade de relatar que essa igreja confirma que nós cremos em uma criação literal de 6 dias, o que é algo problemático no mundo. Mas havia uma outra questão que não foi tratada, que é sobre qual a idade da Terra. E então, havia tantas opiniões quanto a quantidade de pessoas naquela época. Eu pensava que se tratava de milhões de anos. Logo tive que me acostumar que o mundo foi criado em 6 dias. Isso era impossível para mim. E agora tinha que guardar o sábado. Ora, se um dia representa 1000 anos, talvez ele estivesse falando de milhões de anos. Sabe, mas tudo estaria fora de sincronia na semana da criação. Tudo está desincronizado. As plantas que surgem antes do Sol, será que ele vai aguardar outros milhões de anos para que o Sol apareça? Os mamíferos aquáticos estão no oceano antes dos mamíferos terem se desenvolvido de fato. Tudo está fora de ordem. Então, ou se descarta totalmente o que a evolução diz, pois se quisermos uni-los, teremos graves problemas. Temos também a questão da idade. E o argumento é claro, a datação radiométrica. Talvez você possa colocar um link dessas discussões sobre a datação radiométrica quanto ao motivo pela qual não são válidas. São baseadas em suposições. São sempre baseadas em isótopo mãe, que decai a um isótopo filha, e a pressuposição é sempre que o isótopo mãe era o único que estava presente na rocha. E que o isótopo filha não estava lá, pois precisava decair-se até o isótopo filha. Então, a suposição é que sempre havia somente a mãe, sem a filha. Se encontrarmos muitas filhas, devemos supor que tenha levado, qualquer que seja a idade, tantos milhões de anos para se chegar até a filha. E se já houvesse filha na rocha desde o início? Todo animal no mundo estava lá. Por que essa não estaria? Urânio com chumbo? Por que eu devo supor que havia urânio, mas não chumbo? Então, a suposição determina a idade de alguma coisa. É baseado numa suposição. Posso dizer a idade da Terra? Não, não posso. Na época de Darwin, ninguém usava a datação radiométrica. Nem tinha sido inventada. Então, o que eles tinham? Tinham observações de camadas filhas. E não estão de acordo com o que se vê. Porque todas as camadas são planas. Então, tem todos esses problemas. Finalmente, cheguei à conclusão que não posso usar a datação radiométrica, porque é baseada numa suposição, na qual a suposição determina o resultado. Não posso usar isso. As ideias de camadas filhas não são consistentes com o que vejo. O que vejo, e eu fui a cada local. Viajei o mundo para ver esses locais. E o que encontrei foi catastrofismo. E o catastrofismo faz, em um curto período, o que o uniformitarismo faz em milhões de anos. Mas esse conceito de que o mundo é antigo e velho está muito infundido e entalhado na mente dos homens, que é difícil mudá-lo. E agora vem a pergunta do ridículo. As pessoas têm medo de serem ridicularizadas. E eu estava ouvindo muitas das palestras de pessoas da fé.
cientistas destacados da fé, dando palestras. Sim, mas você sabe, ok, talvez não seja bilhões de anos, mas não podemos dizer 6.000 anos. Isso é tão ridículo. Digamos então centenas de milhares. E temos todas essas transigências. Isso é inaceitável na época em que vivemos, dizer que a Terra tem 6.000 anos de idade. Eu me lembro que fui a uma dessas palestras de um professor. Eu o conhecia de uma dessas discussões que tivemos. E eu lhe disse, por que você faz isso? Por quê? Por que está dizendo centenas de milhares de anos, quando a Bíblia diz 6.000 anos? E tudo é baseado, todo o critério que estamos usando para estender o tempo é baseado em suposições. E a ciência, devidamente compreendida, mostrará que a Bíblia é verdade e que tudo teve um falecimento aquoso, que houve uma catástrofe, um dilúvio, e que as características que vemos são consequências dessa catástrofe e não de longos períodos de tempo, de acordo com o uniformitarismo. Então, por que você está dizendo centenas de milhares de anos? E a sua resposta foi porque nós seríamos ridicularizados à vista do mundo científico. E eu olhei para ele e fiquei triste. Eu disse, sabe, eu venho do mundo evolucionista. Eu era um ateu, era um evolucionista. Ensinei evolução em universidades. Se você vai dizer que o mundo tem centenas de milhares de anos, você vai ser ridicularizado à vista da comunidade científica, pois eles dizem bilhões. Agora, centenas de milhões vão chamar você de tolo. Agora, se você disser 6.000 anos, todo mundo por aí dirá que você é um tolo. Mas a Bíblia não vai chamar você de tolo, nem o espírito de profecia. Há duas cadeiras que você pode escolher se sentar. Você pode optar pela cadeira evolucionista ou pela cadeira de Deus. Em ambos os casos, você terá oposição. Por que você escolhe se assentar entre duas cadeiras e ser um tolo aos olhos de Deus e um tolo aos olhos do mundo? Por que não se assentar em uma delas? Escolha a cadeira de Deus e seja amigo de Deus, sendo ridicularizado pelo mundo. Mas ficar entre duas cadeiras, por que agir assim? Então, naquele momento, eu decidi me assentar na cadeira das Escrituras. Deus disse, e eu vou acreditar, porque todas as evidências que eu tenho apontam para isso. Eu decidi por mim, pessoalmente, que não tenho problema com uma terra de 6.000 anos de idade. Então, não teria problema com uma semana cósmica. Eu não teria. Se alguém tem problema, tudo bem. Ninguém tem que crer na semana cósmica. Não estou dizendo a ninguém que acredite na semana cósmica. Só estou dizendo que eu não teria problemas em crer nisso. E nem estou dizendo que acredito. Só estou dizendo que não teria problemas em crer nisso. É assim que eles usavam o texto. Vamos analisar isso outra vez. O medo é que citar o espírito de profecia sobre a semana cósmica não esteja de acordo com o pensamento moderno, pois isso poderia colocá-los em descrédito, bem como o espírito de profecia, pois pareceríamos ridículos aos olhos do mundo. Eles diriam, uau, esse povo é louco. Vocês são fundamentalistas? Creem que o mundo tem 6.000 anos? Meu Deus, vocês são capazes de crer em qualquer coisa. Vocês creem que a lua é feita de queijo? Então, por outro lado, se a Bíblia contém esse conceito, então qualquer profeta verdadeiro estaria em harmonia com ele, não é certo? E sendo assim, a questão não colocaria o profeta em descrédito. Pelo contrário, se a Bíblia diz 6.000 anos, e todos os pais da igreja criam nisso, e surge um profeta dizendo que não é 6.000 anos, então quem está em descrédito agora? Exatamente, a Bíblia. E o sábado é um tipo de repouso final. Ezequiel 20:12 diz, e também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim
e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. A terceira mensagem angélica, o que ela implica? Várias pessoas me escrevem perguntando se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo, e respondi-lhes, é verdadeiramente a mensagem do terceiro anjo. Esta mensagem devia pôr de maneira mais preeminente diante do mundo o Salvador crucificado. O sacrifício pelo pecado de todo o mundo apresentava a justificação pela fé no fiador. Convidava o povo para receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Então, quando pregamos 3 mensagens angélicas hoje em dia e dizemos, não aceitem a marca da besta, não acredite no falso sábado que não lhes dá o registro preciso do que Deus fez, que Ele criou e redimiu você. Sim, isso contém a mensagem. Não aceitem um mandamento falso. Mas por quê? Porque Ele é que nos santifica, pois Ele é que nos criou. Ele é quem tem a prerrogativa de nos dizer qual é a verdade. E ao guardar o sábado, estamos dizendo literalmente ao mundo, eu creio no que Deus disse. É o que fazemos. E aceitamos a autoridade dele em nossa vida. Então alguns me dirão, então quer dizer que você acredita que Deus criou o mundo em 6 dias e que descansou no sábado? E eu vou dizer sim, e eles dirão, você é um tolo, porque o mundo não foi criado em 6 dias, levou milhões e milhões de anos. E eu direi, lamento, mas eu sento numa cadeira onde creio em Deus e não na ciência, nesse caso em específico. Vamos entrar em problemas. Então, quando pregamos isso, estamos dizendo que Cristo está vindo em um dia específico? Eles sempre dizem que essas 3 mensagens angélicas não podem se sustentar sozinhas quando estão falando sobre a semana cósmica. A semana cósmica é uma questão separada. É o que os reformadores criam. É o que os pais da igreja criam. É uma questão separada. É uma tipologia que vem com um pano de fundo, mas não significa que o tempo que ele prevê vai ser o tempo exato em que Cristo virá. Pois não podemos prever esse tempo exato. No mínimo, isso deve criar um impulso nos pregadores das mensagens dos 3 anjos. Com certeza, porque agora sabemos que não estamos tratando somente com um tempo cósmico, mas também estamos lidando com os sinais e devemos analisar ambos. Alguns têm e ainda estão se recusando a colocar a veste nupcial. Ainda veste sua roupa de cidadão e desprezam o traje tecido no tear do céu, que é Cristo, justiça nossa. Por que Cristo não voltou ainda? Temos que nos perguntar, pois podemos apressar o tempo, não é? E ele me disse, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Quem são os amigos de Cristo hoje? Você sente um desejo intenso pelo manto da justiça de Cristo? Você percebe os trapos de imundícia de sua justiça própria? Então permita que a verdade entre em sua vida prática. Se for amigo de Cristo, demonstre-o em palavras e em espírito. Manifeste amor a Jesus e amor pelas almas por quem Cristo morreu. Os sentimentos da verdade são os elementos que constituem um caráter cristão simétrico. Estamos hoje muito longe de ser cristãos, que é ser como Cristo. Precisamos da eficiência do Espírito Santo. Deus vive e reina. O exato motivo pela qual as manifestações do Espírito Santo não foram aceitas como gotas preciosas de Deus é que não houve um recebimento da graça de Deus. O Espírito do Senhor tem estado sobre seus mensageiros, a quem Ele tem enviado com luz, preciosa luz. Mas houve tantos que voltaram seu rosto para longe do sol da justiça, que não viram seus raios brilhantes. O Senhor disse acerca deles, eles voltaram as costas para mim e não o rosto. Há necessidade de se buscar o Senhor mais avidamente. Estamos vivendo em um tempo, numa época em que precisamos buscar o Senhor mais avidamente. Houve um tempo em que uma mensagem veio à tona em 1888 e tínhamos que aceitar a justiça de Cristo. A lei de Deus é o padrão do caráter.
E é possível se ter uma justiça de obras na tentativa de se viver conforme o padrão, ou podemos achar o manto da justiça de Cristo. E nós não fizemos parte disso em 1888, porque tínhamos o conceito errado. A história do antigo Israel é um exemplo frisante da passada experiência dos adventistas. Deus guiou seu povo no movimento adventista, assim como guiara os filhos de Israel ao saírem do Egito. No grande desapontamento, fora provada a sua fé, como foi a dos hebreus do Mar Vermelho. Houvessem ainda confiado na mão guiadora que com eles estivera em sua experiência anterior, e teriam visto a salvação de Deus. Se todos os que trabalharam unidos na obra de 1844 tivessem recebido a mensagem do terceiro anjo proclamada no poder do Espírito Santo, proclamado a justiça de Cristo, guardando a lei de Deus, não porque somos salvos por nossas obras, mas porque aceitamos a justiça de Cristo. Se todos os que trabalharam unidos na obra de 1844 tivessem recebido a mensagem do terceiro anjo, proclamando-a no poder do Espírito Santo, o Senhor teria poderosamente operado por seus esforços. Caudais de luz ter-se-iam derramado sobre o mundo. Haveria anos que os habitantes da terra teriam sido avisados. A obra final estaria consumada e Cristo teria vindo para a redenção de seu povo. Este é o ponto. Se fizermos um cálculo simples, assim como na Bíblia de Genebra, e usando o espírito de profecia, chegamos ao momento em que os 6.000 anos deveriam terminar. Isso não quer dizer de nenhuma maneira que essa é a data limite, pois é possível apressar a vinda do Senhor. E o Senhor pode estender os dias. Não cabe a mim dizer se Ele virá na primeira vigília ou na segunda. Houve pessoas que responderam e enviaram essas citações como um martelo, dizendo que estávamos transgredindo. Não, estávamos citando a história e fazendo um cálculo simples. Mas isso não quer dizer que esse é o fim do mundo, e as pessoas devem entender isso. Nossa esperança se baseia em Apocalipse 22:20, que diz: aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. O objetivo daquela palestra foi dizer que o tempo é breve. Os sinais dos tempos estão gritando aos nossos ouvidos. O tempo é breve. Até mesmo a semana cósmica, se crermos no que a Bíblia e o Espírito de Profecia dizem, independentemente se você desejar calcular dessa data ou daquela, isso é irrelevante. O ponto é que o tempo é breve. Até mesmo esse período está chegando a um fim, o qual Deus pode estender, pois Ele é Deus, e Deus pode abreviar, como temos visto, pois Ele é Deus. Mas dizer que não há nada, não há nenhum sinal, ainda pode ser daqui a 100 anos até a vinda do Senhor, ou talvez nunca aconteça, porque a igreja não está pronta. Então estamos como o catolicismo romano e somos amilenistas, o milênio não vai vir. Então todos os santos estarão na sepultura por todo sempre. Isso não é bíblico. O que estamos dizendo é que o tempo é breve. Não coloquem palavras que não foram ditas na minha boca. Isso foi declarado repetidas vezes. E sim, nós também conhecemos todas as outras citações. E nós as mencionamos. Eu não creio que fizemos isso na primeira palestra. Espero que isso esclareça a questão. Um pensamento que acaba de vir à minha mente sobre um dos motivos pelos quais o Senhor usou o ano 27 depois de Cristo. Para mim, pessoalmente, o que eu extraí disso é que Satanás confrontou Jesus no deserto. E onde Adão não teve sucesso no Éden, Jesus teve no deserto. Então a sua vitória sobre Satanás e o pecado foi ali. E ele pagou pelos pecados do mundo na cruz. E é por isso que isso esclareceu muita coisa para mim. Novamente,
Se as pessoas quiserem divergir e encontrar um período de tempo diferente, é prerrogativa delas. Ninguém vai argumentar contra isso. Será que mudará algo se tivermos mais tempo ou menos tempo? Não, não vai mudar. Não é esse o ponto. O ponto é que o tempo é breve. Somente uma questão final que acabou de surgir é que as pessoas mal interpretaram o que o Senhor disse, e eu os motivo a analisar novamente a sua palestra, de 1 hora e 58 minutos, é que o tempo limite que o Senhor menciona, e que Ellen White estava descrevendo, e que eles estariam ajuntando as armas e fazendo as coisas, será provavelmente cortado do período de 6.000 anos. E esse pequeno tempo que será cortado aqui, será acrescentado novamente no final dos 1000 anos do milênio de paz, para compor os 6.000 anos novamente. Sim, isso provavelmente complicou as coisas para algumas pessoas. Foi uma suposição. E eu acho que, em minha opinião, uma opinião muito lógica, se tivermos 6.000 anos, e mais uma vez, quero reiterar, não sabemos exatamente, na providência de Deus, se Ele vai estender ou abreviar isso. Não quero entrar nisso outra vez. Mas o período de tempo, do tempo de transgressão, do tempo de guerra contra Deus, ocorre depois do milênio. Porque Satanás cria um exército. Eu só estava sugerindo que esse período de tempo pode ser cortado de antes e acrescentado ao fim, a fim de que o tempo total que ele guerreia contra Deus seja de 6.000 anos. E chegando à conclusão, a 7.000 anos, e não mais de 7.000 anos, a não ser que Deus decida. A menos que Deus decida estender. O tempo é dele, está a seu critério. Uma questão final, antes de encerrarmos essa discussão. Algumas pessoas dirão, se tem tão pouco tempo, então é melhor eu desistir. Não vou conseguir me preparar. Somos ensinados que nossa justiça é a justiça de Cristo. Quanto tempo levou para o ladrão na cruz receber a justiça de Cristo? Ele teve anos para colocar sua vida em ordem? Não. Ele só teve aquele tempo de contemplação na cruz. E foi isso. Portanto, qualquer um que se sinta ameaçado pela ideia de que Cristo está voltando em breve, siga o exemplo do ladrão na cruz e diga ao Senhor, Senhor, eu sou um pecador e transgredi sua lei e não tenho direito ao céu. Mas se o Senhor me cobrir com sua justiça, então eu estarei diante do Senhor como se jamais houvesse pecado. Confesse seus pecados e arrependa-se, e Deus o conduzirá em meio aos tempos em que vivemos e o levará àquele glorioso repouso que é conhecido como o sábado do repouso. Que Deus os abençoe. Vamos encerrar com uma oração. Pai Celeste, que história magnífica está registrada em Tua Bíblia. Uma história de dor, de pesar, uma história de grande sacrifício. O maior de todos os sacrifícios é o sacrifício do Filho de Deus. E por causa desse sacrifício, todos temos acesso ao trono de Deus. Ajude a todos os que escutam a aceitá-lo, a dizer, Senhor, revista-nos de sua justiça. Remova nossos trapos de imundícia e dá-nos acesso ao Teu repouso. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por assistir esse vídeo. Para se inscrever, clique aqui. Clique no sininho para receber notificação. Para ver o próximo vídeo, clique aqui. Muito obrigado e até a próxima.